O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e amadas irmãs, uma das definições mais bonitas a respeito do tempo da Quaresma diz que a Quaresma é um grande retiro espiritual da igreja. Um retiro espiritual é quando a gente dá uma pausa na nossa caminhada no dia a dia, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, para rezar um pouco, para meditar um pouco, refletir a nossa vida, falar a Deus, ouvir Deus em nosso coração e buscar ser melhores, crescer na nossa fé, no nosso ser igreja, no nosso ser cristão. Então, o tempo da Quaresma, nós estamos todos nesse retiro espiritual, nos preparando para a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor que, na verdade, é a nossa Páscoa. Pois sabemos que a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa ressurreição. A vitória do Senhor sobre o pecado e a morte é a nossa vitória. Domingo passado, nós éramos convidados a ir com o Senhor para o deserto. E ali meditar sobre as tentações que nós passamos em nossa vida. E Jesus nos ensinava que é possível nós vencermos a tentação na força da palavra de Deus, na escuta e na vivência desta palavra. Hoje nós somos chamados a subirmos ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Jesus antecipou para eles a sua glória. Jesus antecipa para nós a sua glória, para nos ensinar que esse grande retiro espiritual, essa nossa caminhada para a Páscoa, não pode terminar com a sua morte, não pode findar na sexta-feira da paixão. Este caminho nos leva à glória da ressurreição, como eu dizia, não só a vida nova para o Senhor, mas para todos nós. Por isso a palavra de Deus hoje nos convida a refletir sobre a nossa caminhada na presença desse Deus, esse Deus que sempre vem ao nosso encontro e quer transfigurar, transformar as nossas realidades. A primeira leitura nos traz um exemplo muito bonito de Abraão, que nós dizemos na teologia que é o nosso pai na fé. Deus faz uma aliança de amor com Abraão. Sabemos que Abraão é chamado por Deus a ir para uma terra prometida. Mas o tempo foi passando, Abraão trazia uma angústia no seu coração, porque ainda não havia recebido essa terra prometida.
bem como não tinha descendência. Então Abraão mergulha numa noite escura de sofrimento, de dor, de questionamento, e Deus vai ao encontro de Abraão e diz a ele: Abraão, vem para fora, olha para o céu, veja o número de estrelas no céu, se é possível você contá-las. A descendência que eu lhe darei será maior do que o número das estrelas do céu, e a terra que eu te prometi, eu entregarei aos seus descendentes. E nós sabemos, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus cumpriu a sua palavra, fez uma aliança de amor com Abraão, ele deu essa inúmera descendência que somos nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Então Deus cumpre a promessa que ele faz na vida de Abraão e na nossa vida também. E quantas vezes em nossa caminhada, por causa de nossos sofrimentos, das provações da vida, de nossas dificuldades, assim como nosso pai Abraão, nós também caímos na noite escura dos desafios da vida. Às vezes nos falta um pouco de esperança, nossa fé se torna fraca, às vezes queremos até desistir, mas é justamente nesta hora que Deus vem ao nosso encontro e nos chama a sairmos de nossa zona de conforto, a alimentar a nossa fé e confiarmos nele. Se nós olharmos humanamente falando, Abraão era um fracassado, ele não tinha terras, ele não tinha filhos, então Deus lhe havia enganado? Claro que não. O mais importante, Abraão não havia perdido. A maior riqueza que ele trazia consigo não eram os bens materiais, mas era a sua fé. E por ter tanta fé, por acreditar e confiar em Deus, Deus realizou o impossível na vida de Abraão, inclusive lhe dando um filho quando ele já estava mais a sua esposa em idade avançada. Esse Deus do impossível nos trouxe aqui para celebrar a Eucaristia. E quantas coisas você traz no seu coração, quantas situações que para você parecem impossíveis. Tenha fé, meu amado irmão, minha amada irmã. Acredite em Deus. Ele te trouxe aqui porque Ele quer agir na sua vida, Ele quer transformar a sua vida, mas para isso é preciso nós fazermos também a nossa parte na aliança. Fazer a nossa parte na aliança é confiar em Deus, um Deus que, como a gente dizia e cantava no Salmo em resposta à primeira leitura, um Deus que é nossa luz e salvação. Quando Abraão entrou na noite escura da fé, Deus foi luz na sua vida. Ele mostrou o seu amor, lhe mostrou a sua fidelidade. Em nossa vida também Deus sempre é luz. O problema é que nós nem sempre permitimos essa luz entrar em nosso coração. Por isso que na segunda leitura, quando São Paulo escreve aos cristãos de Filipe, portanto aos filipenses, São Paulo está encarcerado, passando por um momento de sofrimento, por um momento de dor. E São Paulo então vai dizer: sede meus imitadores e irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós demos. São Paulo dizendo que ele imitou a Cristo, e nós devemos também imitar o Senhor, porque ser cristão é ser o alter Cristo, é perpetuar em nossa vida a missão do Senhor, é fazer as pessoas olhar para nós e reconhecer em nossos gestos, em nossas atitudes, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São Paulo também nos faz um alerta. Dentro daquela comunidade existiam também aqueles que eram inimigos da cruz. São Paulo vai dizer: o fim deles será a perdição, o Deus deles é o estômago, eles querem a glória deste mundo, mas tudo isso vai passar. Ao ouvir essa segunda leitura, é claro, nessa reflexão quaresmal, nós somos chamados a olhar a nossa atitude. E quem nós somos de fato? São Paulo diz que dentro da comunidade cristã existiam aqueles que eram os inimigos da cruz, mas também existiam cidadãos dos céus. E quem eram os cidadãos dos céus? Aqueles que de fato se comprometeram com o Evangelho, aqueles que de fato faziam da sua vida uma extensão da vida do Senhor no amor, na misericórdia, no serviço, aqueles que faziam o reino acontecer. Ao olhar a nossa realidade no mundo de hoje, nossas comunidades, nós sabemos que ainda encontramos, e graças a Deus, muitos cidadãos dos céus.
mas encontramos também os inimigos da cruz, aqueles que participam de uma vida de comunidade, mas não estão aqui para servir, mas sim para serem servidos. Aqueles que participam da Eucaristia dominical ou diária, comungam do corpo e o sangue do Senhor, ouvem a sua palavra, mas não deixa isso transformar o seu coração, e o seu coração ainda está cheio de mágoa, cheio de ódio, de raiva, de rancor, de maus sentimentos. Nós somos chamados a sermos cidadãos do céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, olhemos cada um para a nossa vida e respondamos no nosso coração. Um cidadão do céu, ele fala mal dos outros. Quantas vezes nós falamos mal dos nossos irmãos? Um cidadão do céu, ele se envolve em fofoca. Quantas vezes nós causamos fofocas dentro da própria comunidade? Quantas vezes nós julgamos, condenamos, criticamos o irmão? Um cidadão do céu, ele nega o perdão, ele deixa de pedir o perdão, de reconhecer quando ele errou. Então, quando São Paulo nos fala na segunda leitura, olha, imitai as pessoas boas dentro da igreja e ignorai aquelas que não dão bom testemunho. É São Paulo nos chamando a olhar a nossa vida e respondermos se somos bons ou se somos maus, se somos inimigos da cruz ou se somos cidadãos dos céus. E é bonito que São Paulo ainda vai nos trazer uma mensagem de esperança no final da segunda leitura, dizendo assim: esse nosso corpo mortal, esse nosso corpo limitado, esse nosso corpo cheio de sofrimento será transformado no corpo glorioso quando o Senhor vier para nos encontrar. E este corpo glorioso é o que Jesus mostra no Evangelho de hoje, com a sua transfiguração. Logo no início, São Lucas nos diz que naquele tempo, Jesus levou consigo para o alto de uma montanha Pedro, João e Tiago. E depois de rezar, Jesus se transfigurou. Transfigurar não é somente mudar de figura, mas transfigurar é revelar o seu ser. Ali Jesus revelou a Pedro, Tiago e João que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Mas daí tem que vir uma pergunta em nosso coração: por que Pedro, Tiago e João? Talvez é porque eles ainda não haviam compreendido de fato qual o tipo de Messias era Jesus. Tinham mais uma visão de um Messias político do que um Messias com humildade e com simplicidade. E Jesus sabia que quando ele então abraçasse a cruz, pela visão errônea que eles tinham, eles poderiam abandonar a fé, eles poderiam abandonar o caminho, poderiam fugir e se escandalizar ao ver Jesus ser preso, ser julgado, condenado, crucificado e morrer. Então, quando Jesus se transfigura, ele está dizendo para eles assim: o caminho que está por vir não será fácil, mas o final será a glória, não será a minha morte, mas sim a glória da ressurreição, para que eles façam esse caminho sem ter medo de acompanhar Jesus até a sua morte e depois acompanhá-lo em sua ressurreição. Amado irmão, amada irmã, hoje somos nós que somos chamados pelo Senhor a irmos ao Monte Tabor. Pedro foi escolhido talvez por causa da sua fraqueza. Quantas vezes Pedro repreendeu a Jesus Cristo? Jesus chegou a chamá-lo de Satanás. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Quantas vezes nós pensamos mais como os homens do que como Deus? Tiago e João, certa feita, sua mãe chega perto de Jesus e faz um pedido: quando o Senhor estiver na sua glória, coloque os meus filhos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Eles queriam a glória, queriam as honras, e Jesus nos ensinou: olha, quem quer ser maior no meu reino, seja o último. Quem quer ser grande, se coloque a serviço. Quantas vezes nós estamos na igreja pelas honras, pelo status, para sermos servidos, mas não para servir. Então hoje somos nós que estamos diante da transfiguração. É Jesus nos dizendo: olha, o caminho não é fácil. Vocês também vão encontrar coroas de espinhos, vocês também vão encontrar a cruz, vão encontrar provações, desafios na caminhada, terão também o Monte Calvário da sua vida, vocês também irão morrer, mas ressuscitarão. Quando nós compreendemos que como cristãos, nós vamos fazer o mesmo caminho do Senhor,
nós compreendemos que o sofrimento não é o ponto final em nossa vida, que a morte não tem mais poder sobre nós e que nós nos reunimos para celebrar a glória do Senhor. Mas não podemos querer somente a glória, não queremos somente o Senhor ressuscitado, mas também devemos amar e respeitar o Cristo crucificado. Quem quer somente a glória do Senhor, meu amado irmão, age igual Pedro: mestre, é bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Diante da glória de Jesus, Pedro não quer voltar no dia a dia, Pedro não quer voltar para a caminhada, já quer ficar no céu. Mas Jesus mostra para ele: Pedro, é preciso fazer um caminho, não existe atalho para o céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, o tempo da quaresma é quando nós refletimos essa nossa peregrinação rumo à casa do Pai. Quando chegamos na sexta-feira da paixão, ali não é o fim. A morte do Senhor não é um ponto final, mas sim uma prova de amor e o recomeço da história da humanidade. Porque com sua morte, Jesus venceu a nossa morte e reabriu para nós a eternidade, os braços do Pai, e nos trouxe novamente um projeto, um chamado à salvação. Então, na verdade, quando nós nos reunimos e celebramos a transfiguração do Senhor, Jesus nos convida a entrar no nosso interior e de fato reconhecer aquilo que nós precisamos mudar para sermos uma nova criatura. Aquilo que nós precisamos mudar para deixar para trás o homem velho, o homem do pecado, e abraçar o homem novo, o homem da glória que Jesus nos traz com a sua Páscoa. Se nós de fato abraçarmos o Evangelho de hoje, olha o que ele nos diz: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele vos diz. Escutar o Senhor é escutar que é tempo de conversão. Escutar o Senhor é reconhecer que estamos nos preparando para a Páscoa e que não podemos chegar à Páscoa as mesmas pessoas, com os mesmos pecados, com os mesmos vícios, com as mesmas fragilidades, mas chegarmos à Páscoa renovados em nossa fé e seguirmos o nosso caminho na certeza de que um dia nós celebraremos a nossa Páscoa eterna, quando Cristo vier nos buscar e nos dar o nosso corpo glorioso. Então toda a liturgia da palavra de hoje nos traz essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé, e nos diz: o tempo é agora, o tempo de mudança, os olhos voltados para a glória de Deus, mas os pés no chão deste mundo, fazendo a nossa caminhada. Que Maria Santíssima, nossa boa eterna mãe, nossa companheira de caminhada, nos ajude a ouvir o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não se lembra das bodas de Caná, faça tudo o que ele vos disser. Maria ecoou a voz do Pai no Evangelho de hoje, e quem faz tudo o que o Senhor vos diz, com toda certeza está sempre preparado para o encontro com o Senhor, para se transfigurar com Ele e nele, e para um dia celebrar a Páscoa da eternidade. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai,